monsieur. Professor Dan Zamberg. Bem-vindo Tudo bem? ao National Club do Palácio Fiorentino. Tudo bem? Vamos lá. Olá, uma boa tarde a todos. Sociedade dos Poetas Vivos, além de Expedição Cultural, agora também estamos com um programa de entrevista somente com pessoas nobres, pessoas especiais. E na tarde de hoje temos o prazer de estar aqui com José Geraldo Quartim, Zé Quartim, para os mais íntimos, uma pessoa maravilhosa que tem um histórico fantástico. Daqui a pouco vocês vão saber tudo a respeito da vida dele e do que esse homem conhece a respeito do Brasil e da cultura. Antes de tudo, bem-vindo, Quartim, obrigado por ter aceito o nosso convite. Dan, você é muito amável e muito educado e eu me sinto muito bem na sua presença, nos seus papos, nas suas prosas. Obrigado. Que eu gosto muito de prosa. Verso eu deixo para os poetas, mas prosa é comigo mesmo. Interessante que muitos dos grandes literatos, dos grandes poetas, o trabalho deles, por vezes, é prosaico. Poeta escrevendo em prosa, em que começou esse movimento no Brasil, em que as pessoas falavam, não, essa classificação está errada, não pode ser isso uma poesia que não tem rima. E aí eles começaram a fazer um estilo mais prosaico. Isso chocou, mas são as nuances de estilo, liberdade literária, liberdade poética. E se for falar disso, a gente vai passar a madrugada aqui. Mas primeiro de tudo, quem é o Quartim desde a sua meninice, os primórdios da sua família? O que trouxe o Quartim a este mundo e onde começou a sua história? Bom, eu nasci em São Paulo, mas como a minha família sempre foi ligada à terra, eu toda a vida dependi e morei em lugares e coisas ligadas à terra, em várias partes do Brasil. A origem da minha família é Itapira. Itapira é uma cidade média, na região da Mogiana, perto da divisa com Minas. Ali meu pai teve propriedades agrícolas. A origem era meus avós paternos, que até hoje têm propriedades lá. Os primos também, uns 15 ou 20 primos também continuam, alguns até morando nas suas propriedades, outros indo e vindo, mas é um torrão muito particular para a família. A nossa origem é ali na Alta Mogiana, em Itapira. Então, a sua família, a sua experiência desde menino é com uma família da roça, do agro, da fazenda, do sítio, da chácara, da natureza. Pé no chão e muita terra roxa grudada no pé, e sapato a gente só punha mesmo para ir para a escola. Quando tinha? Não, sempre teve escola nas fazendas da nossa família, sempre teve escola. Quando tinha sapato. Podia não ter sapato, mas a escola tinha. Ia para a escola com ou sem sapato? Com ou sem sapato. Mas geralmente ia de sapato porque a gente tem uma educação muito de pulso. Quer dizer, meu pai, minha mãe, meus avós sempre foram pessoas que fizeram muita questão de que os pequenos fossem bem domados desde cedo. E a minha avó, Dona Chiquinha, era uma pessoa assim que deixou uma marca muito séria na minha família. Dona Chiquinha teve 11 filhos. Puxa vida. E meu pai era o mais novo.
Meu pai era o Benjamin. Então, para você ver mais ou menos o escopo de como era o assunto da nossa educação em criança, é muito engraçado. Começando pelo assunto da minha avó. A minha avó formou todos os filhos da minha avó, os 9 homens, se formaram em alguma coisa. 9 homens, 2 mulheres. 2 mulheres. Uma das mulheres virou freira, veio aqui para o Colégio Sion em São Paulo e foi tesoureira da Ordem das Freiras de Sion até morrer. Portanto, E era sua uma tia. cabeça financeira espetacular. Sua tia. Minha tia. O Colégio Sion foi um dos pilares da educação feminina em São Paulo. Minhas irmãs, toda a minha família, quase toda a família, as mulheres estudaram no Sion. E sempre a minha tia comparecia e era muito severa e muito amorosa. Interessante que você falando de Sion remete ao judaísmo, remete a Israel. O nome Sion, que inclusive está... Nossa Senhora de Sion. Que inclusive está no hino nacional de Israel, né? Eretz Zion. Exatamente. Eretz Zion e Jerusalém, que é a terra de Sião e Jerusalém. Exatamente. Foi colocado esse nome na escola e o seu pai era Benjamim. Ó, essas conexões não são... Não, mas meu pai era o Benjamin, quer dizer, eu disse que ele era o Benjamin porque ele realmente era o Benjamin, mas o nome dele era Geraldo. Era Geraldo também. Não, ele não chamava-se Benjamin. Eu disse Benjamin porque ele era o mais novo. Entendi, ele era o caçulinha, caçulinha. Da família de Jacó. Exatamente. Entendi. Mas o nome dele não era Benjamin. Aham. Ele era o Geraldo. O meu José Geraldo, o Geraldo é por causa disso. Inspiração dele. E o que tinha a vovó E a dona Chiquinha, minha Chiquinha, avó, de tão diferente dos outros que a se dona Chiquinha, destaca? minha avó, ela morreu com 99 anos. E eu tive um contato, vamos dizer, hostel. Ela morreu, eu tinha mais ou menos uns 17 ou 18 anos, não me lembro bem se era 17 ou 18 anos, mas é por aí. Mas nesses 17 ou 18 anos eu tive um contato com ela assim, quase que diário. Então ela era... Caminhou com ela? Ela era realmente uma pessoa que impunha as regras e as ordens na família e com todos os filhos. Ela ficou viúva com 50 anos, mais ou menos, e já tinha 11 filhos. Né? Eu ia tocar nesse assunto, porque ela ficou viúva por volta dos 50 anos. Exatamente. E ela teve 99 anos, longeva. Porque nessa época a média de vida era 40, 50. Tanto que ela ficou viúva aos 50. Exato. Então ela foi um extremo da longevidade da E época. além disso, uma capacidade de negócios muito boa. Ela tomava conta de 4, 5 fazendas. Puxa vida. Os mais velhos estavam estudando agronomia em Piracicaba. E ela então ficava com a turma mais miúda, mais nova, mas e gerindo a fazenda. Então ela faz lembrar a mãe de Lemuel, um rei, que no livro de Provérbios de Salomão, Provérbio 31, conta a história da mulher virtuosa, que além de ser uma pessoa muito especial em casa, ainda trabalhava para Chuchu, cuidava das coisas, tratava com empregados, com os negócios, fazia negociações. Exatamente. Era a vovó Chiquinha. E essa vovó Chiquinha era realmente... O casamento dela já foi uma coisa muito curiosa, evidentemente que eu não era nascido, mas o meu avô, marido dela, veio de Sabará, em Minas. E quando ele veio moleque, ele veio para estudar no Largo São Francisco, estudar Direito. E depois que ele estudou Direito, ele fez curso para juiz e logo depois que ele virou juiz, conheceu minha avó. E minha avó, casou com a minha avó, ela tinha 16 anos. E aí ele era mais velho, um pouco, né, do que ela. Já era formado, já era juiz.
E a minha avó disse, eu vou casar com esse rapaz aí que eu gostei dele, porque ela tinha 16 anos, 15 anos, né? Ela disse, eu não quero ficar morando na fazenda aqui com meus pais, meus avós, eu quero morar em São Paulo. E esse rapaz, como é juiz, provavelmente ele vai morar ou numa cidade grande ou em São Paulo. Para não ser o juiz de fora. Para não ser o juiz de fora. Aí, um dia, ele estava fazendo um júri em São Simão, perto de Ribeirão Preto. E a minha avó estava na fazenda, a dona Chiquinha estava na fazenda. E aí ele disse, e ela já tomava conta da fazenda, então, mas queria voltar para São Paulo. E aí houve uma ocasião que ele estava fazendo um júri, e a minha avó, ainda naqueles primórdios do telefone, mas conseguiu falar com ele, e disse, Francisco, eu estou com um problema muito sério, que a menina que nasceu anteontem está muito mal. Que era uma das filhas que morreu. Estava muito mal. Eu precisava que você viesse aqui para Itapira e voltasse para a fazenda. Eu disse, mas Francisco, eu não posso, eu estou no meio do júri. Eu estou tocando um júri aqui, isso é impossível. E realmente era impossível. Quando ele voltou para a fazenda, a menina tinha morrido. Aí ele disse, nunca mais vou ser juiz. Aí tudo que a minha avó não queria aconteceu. Ele também virou fazendeiro. Então, a sua ascendência, os seus ancestrais vêm de fazendeiro, de pessoa do mundo agro. Hoje em dia essa sigla agro é mais fácil de todo mundo entender, né? Do povo agrícola, de ruralista. E ao mesmo tempo da magistratura. Produtores agrícolas. Produtores agrícolas. E ao mesmo tempo da magistratura. Então eu estou chamando o senhor de você porque foi autorizado, não é falta de educação. Não é falta autorizado. Eu acho que se você me chamar de senhor é falta de educação. Vai ficar bravo. Porque eu fico mais velho ainda do que já sou. Show de bola. E eu não gosto. Show de bola. Ao mesmo tempo que são produtores rurais, tem o lado da magistratura, então, digamos assim, para o que nós temos de contexto de brasileiros hoje, você veio de um berço abastado em sentido de conexões, de pensamento, de intelectualidade, de pessoas preparadas para a vida. Eu não sei eu não sei se preparados para a vida, mas com certeza lutadores. Fizeram diferença. Fizeram a diferença. Vou falar em lutadores, a Revolução Constitucionalista de 32 varreu essa fazenda da minha avó em Itapira. Os mineiros entraram e arrasaram mesmo. Mataram tudo quanto foi criação, tudo quanto foi coisa e tal. E o meu pai e os irmãos foram todos para a trincheira. Foram para a trincheira. Mas tiveram que sair de Itapira e foram para Pinhal, para Leme. Meu pai terminou a Revolução aqui perto de Botucatu. O seu nascimento foi em 30 e... O meu 39. 39. Então, mesmo ano de nascimento da minha mãe. Em 32, 7 anos antes, a sua família estava no calor da Guerra Civil no Brasil. Da defesa da Constituição, que hoje está muito difícil, né? Porque os caras que têm que fazer essa defesa não fazem. Estão preocupados só com política e com outras questões menos importantes. Muito bem. E a sua família, então, foi para as trincheiras na Guerra Civil contra um ditador, que possivelmente, se eles estivessem vivos hoje, eles talvez nos dariam algumas aulas de como fazer isso. É mais ou menos o que eu estou entendendo? Não sei, mas talvez. Porque os guerreiros nobres de São Paulo se juntaram com os gaúchos e uma outra parte do centro do Brasil, que é um estado que mudou de nome para Mato Grosso do Sul, que me foge o nome, começa com N, e esses tiveram a coragem de dizer: queremos uma nova Constituição para colocar freios a um ditador. Mas deixa eu te fazer uma partezinha.
Você falou que os paulistas se uniram aos gaúchos, alguns, porque a maioria dos gaúchos não queria que São Paulo dominasse a política do café com leite, Tá. que era São Paulo e Minas. Então, na Revolução Constitucionalista, o que aconteceu? Houveram uma série de conluios e de interesses de que vários estados iriam participar do lado de São Paulo defendendo a Constituição. Mas não foi bem assim, né? O único estado que no fim ficou mesmo com São Paulo foi Mato Grosso, que não existia Mato Grosso. Isso, era aí que eu queria chegar. Foi Mato Grosso. Mas Mato Grosso tinha, vamos dizer, maneira de se falar, meia dúzia de habitantes e 14 ou 18 índios. Quer dizer, o general Klinger, que era o comandante Bertoldo das Klinger. tropas de Mato Grosso, chegou em São Paulo com meia dúzia de gato pingado. Quer dizer, como apoio militar, zero. Quer dizer, Só vontade e muito esforço, só vontade muito. mas pouca bala na agulha. Não, nenhuma, nenhuma. Quer dizer, então São Paulo teve que arcar com a luta praticamente sozinho. E como foi o seu primeiro contato com essa selva de pedra chamada São Paulo, da São Paulo antiga, antes da sua mudança talvez para outro local? Como foi o seu primeiro contato com a capital? Eu nasci aqui. Meu pai era engenheiro agrônomo, formado em Piracicaba, tinha propriedades agrícolas em Itapira e em outros lugares também. E então meu pai viajava muito e minha mãe ficava morando em São Paulo. Então, depois de escola de grupo, a escola primária já foi aqui em São Paulo. Já foi aqui. Mas a gente tinha, além das férias do meio do ano e do fim do ano que a gente passava sempre, em alguma fazenda do meu pai ou na fazenda da minha avó, a gente ia, todos os feriados, fim de semana, a gente ia para alguma fazenda. Então tinha Mais na fazenda da minha avó. aquela expectativa lúdica, né? Aquela expectativa de ou feriado ou as férias, para eu já sei para onde eu vou, Já sei para onde tinha eu aquela vou. ansiedade. E era sempre, a gente não sabia qual a fazenda. Mas era uma que a gente delícia ia. esperar por A isso. gente não sabia qual a fazenda que a gente ia. Mas normalmente era a fazenda da minha avó. Entendi. E as E os raízes primos, da família estavam e lá. os primos se reuniam todos. Então era aquele monte de moleque inventando arte, fazendo. Eu como moleque, eu era um demônio. Fazia as estripolias. Eu era um demônio. Depois, quando eu cresci um pouco, eu saía na rua para brigar com qualquer um. Quer dizer, eu apanhei do meu pai. Eu me lembro, a última surra que eu apanhei do meu pai foi uma surra de corda. Ele me trancou num quarto na fazenda da minha avó e bateu mesmo até sair sangue. Mas eu achei que eu apanhei pouco. E não morreu. Eu achei que eu apanhei pouco. E essa surra de corda foi porque eu roubei o carro da dona Chiquinha para ir num baile de carnaval. Só por isso. Só roubou o carro. Quer dizer, eu aprontava muito. Quer dizer, um negócio. E eu tinha um primo que é da mesma idade que eu, mas é mais inteligente, mais cordato. Eu era uma besta fera, né? Que coisa. Interessante, para quem vai nos assistir depois, eu perguntei de propósito pro Quartim, não morreu, né? Não morreu, tá aqui, pelo contrário, ele mesmo relata que apanhou um pouco. Longe de nós estarmos incentivando aqui a violência, mas no livro de Provérbios e toda a educação, a pedagogia bíblica dos conceitos judaico-cristãos, diz para corrigir a criança no caminho que deve andar, depois foi passado por pedagogia, foi copiado, e quando crescer não se desviará dele. Não fustigarás, Ordem mas e disciplina. colocar a disciplina, Ordem e disciplina. e dar o corretivo, e não mata. Esse era o lema da dona Chiquinha. Ordem e disciplina. E abençoado é o E não. meu pai era muito bravo. E o não, por vezes, é uma bênção, né? Não. O não faz parte. Está para atravessar a rua com um monte de carros e o pai só grita não, porque é um susto. O não faz parte da educação. Se você não tiver, o não é o limite. Se você não tiver limite, você jamais vai ser um homem completo. E eu conheci uma história real
de uma família que tinha adotado um filho, e eles tinham outros filhos, e esse menino cresceu com problemas psicológicos e precisou tratar os conflitos. Um dos conflitos, sabe qual era? Ele dizia que o papai e a mamãe, que ele chamava de papai e mamãe adotivos, não o amavam o suficiente. Por quê? Porque eles corrigiam os filhos de sangue, mas não corrigiam tanto a ele, adotivo. Então, ele julgava que o corretivo que os pais davam nos filhos de sangue era uma prova de amor mais do que a ele. Ele queria ser mais corrigido. Olha que interessante essas questões de conceito, né? Mas isso é assim mesmo. Eu acho que ele estava certo. E julgava o amor por essa medida da cabeça dele. Muito bem, Dan, mas prossiga. Vamos O que mais lá. você quer saber da minha infância? Minha infância Foi por aí. por aí. Uma infância muito lúdica, muito agradável, muito pisando na terra. E eu acho que eu fui um moleque endemoniado, mas muito feliz. Muito feliz, saudades daqueles tempos, né? Deve ter. E a sua adolescência, juventude? A minha adolescência continuou nos períodos de férias, indo para as fazendas. Mas Estudando aqui na capital. estudando aqui. Aqui na capital, São Paulo. Aliás, nós valorizamos tão pouco São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. E quanta gente paga caro de viagem, de turismo ou de negócios para estar aqui em São Paulo, e a gente está aqui e por vezes a gente não dá o devido valor onde estamos, né? Interessante. Mas continuando. Mas eu aprendi muito também com meu outro avô, Armando Arruda Pereira, Armando Arruda Pereira, seu avô? pai da minha mãe. O meu outro avô, Engenheiro? engenheiro, Cujo nome está numa das avenidas do Jabaquara? e tem algumas avenidas com o nome dele. Não é uma não, são algumas. Engenheiro Armando de Arruda Pereira. E ele era um poliglota, era um homem que era diretor da Cerâmica São Caetano, portanto muito amigo do Roberto Simonsen. Dos Matarazos também? Dos Matarazzo, sim, mas os Matarazzo era mais outra turma. Ele era mais amigo do Roberto Simonsen e de alguns empresários que fizeram o SESI, o SENAC e o SESC. O Sistema S. Eles que inventaram isso aí. Roberto Simonsen, Antônio De Visati e alguns outros nomes que eu não vou lembrar, que eram amigos do meu avô. E o meu avô formou-se aqui, formou-se também nos Estados Unidos, em engenharia. E meu avô foi primeiro presidente latino-americano do Rotary International. E com esse assunto dele ser engenheiro e dele ser um homem que estudou, na primeira infância dele foi em escolas na Itália, depois na Inglaterra, era um homem do mundo. Falava várias línguas, presidente do Rotary International, viajou o mundo inteiro. E depois, um dia, o doutor Ademar de Barros era governador, logo depois saiu, entrou o professor Lucas Garcês, e precisava de um prefeito, e ainda eram prefeitos nomeados. Ele foi o último prefeito nomeado de São Paulo. Lucas Nogueira Garcês. Meu avô foi o último prefeito no governo do Garcês. E aí ele fez o quarto centenário, em 1954, foi a época que ele entrou em 52, ficou até uns 3 anos na prefeitura, e aí houve a mudança para a eleição e tal, mas ele fez o movimento de quarto centenário, Parque de Ibirapuera, tudo isso foi obra dele. E ele dizia para mim assim várias vezes, eu andava muito com ele, não tem condição. São Paulo precisa parar de crescer. Isso em 1954, 55. Que coisa. Que coisa. Você vê, e era um urbanista, um baita de engenheiro, tinha essa visão. São Paulo precisa parar de crescer. E isso foi impossível, né? Essa São Paulo antiga dá tantas saudades. São Paulo virou. A maioria de quem São Paulo virou conhece a história. das maiores cidades do mundo. Cosmopolita, por sinal, assim como eram aqueles grandes homens
Estava na entrevista anterior com o Dr. Ribas Paiva, e ele contando dessas pessoas, como São Paulo produzia verdadeiros estadistas que estavam aqui, mas ao mesmo tempo estavam ligados em Londres, em Nova York. Mas eram pessoas que conheciam o mundo. E hoje nós temos tanto acesso a isso e parece que não tem. Inclusive, esse meu avô era poliglota, ele falava É isso. 5 ou 6 línguas. É isso. Se formou na Inglaterra também, estudou, as escolas primárias dele foram na Itália, porque o pai dele morou uns tempos na Itália, então eles tinham uma visão de mundo avassaladoramente grande. Isso me inspira para o próximo pensamento, que parece que a gente vai dar um Então são salto. pessoas completamente diferentes, né? Sim. Meu avô paterno, super ligado à terra, e meu avô materno, super ligado à indústria. Tá. Mas se completavam para a construção de São Paulo e do Brasil, locomotiva do Brasil-São Paulo. E isso, não vou pular uma lacuna, não, mas fica à vontade. Daqui a pouco a gente fala mais, de um modo espontâneo. Se você quiser voltar a 32, Isso. esse meu avô Isso. materno teve uma atuação muito grande na Revolução de 32. Show de bola, Como voltaremos ele lá. era engenheiro e era oficial do Exército, porque tinham feito vários cursos, né? Ele teve uma atuação muito grande na Revolução de 32. E vou contar um caso que muito pouca gente conhece. E ele, como engenheiro, construiu vários quartéis para o Exército Brasileiro, principalmente em Mato Grosso, que hoje é o MS. Nessa região de fronteira do MS com o Paraguai, ele construiu muitos quartéis. Então ele tinha uma vivência com os militares muito grande. E nesse negócio de 32, o general Euclides, que era o pai do João Figueiredo, era o comandante das forças constitucionalistas de São Paulo. E um dia o pau estava tão grande e nós estávamos levando tanta porrada, porque São Paulo ficou sozinho, que um dia o general Figueiredo chegou para o doutor Armando, meu avô, e disse assim: doutor Armando, o único jeito da gente tentar virar essa situação militar é o seguinte: o senhor vai para a Argentina, compra lá um submarino, traz a guarnição do submarino argentino aqui para Santos e nós vamos ver se com esse submarino a gente consegue virar a situação da Revolução. No dia que ele chegou, não chegou nem em Santos, chegou perto, um pouco antes de Santos, acabou a Revolução. Então ele teve que dar meia volta no submarino, voltar para Buenos Aires e ficou morando 3 anos em Buenos Aires porque o Getúlio queria matá-lo. E a Argentina nem sonhava com Perón. Então a minha mãe e os meus tios, os irmãos da minha mãe, foram para Buenos Aires e moraram em Buenos Aires 3 anos. Interessante. Até que houve uma anistia, alguma coisa assim, meu avô voltou. Interessante. Falando dos... E ele escreveu vários livros, inclusive sobre as construções em Mato Grosso, sobre a Revolução de 32, ele escreveu uns 10 ou 12 livros e eu tenho uma biblioteca, uns 50 livros só sobre a Revolução de 32. Interessante. Então Eu queria pegar aquele gancho dos seus consanguíneos que foram para a Inglaterra, porque isso me deu o ensejo de cavocar como como foi a sua história com a Escócia. Porque parece que tem um amor aí que não está escondido, ele fez por outra latente. A minha história com a Escócia é muito curiosa. Eu descobri lá em Edinburgh uma biblioteca que eu fui procurar, porque eu já sabia da história. Eu fui procurar as origens da família. Então eu cheguei em Edimburgo e a minha mulher é muito rato de biblioteca. Que bom. E estudou na Inglaterra, então ela tem uma facilidade muito grande de buscar essas coisas escocesas e inglesas. Você estava lá e, como diriam os escoceses, diferentes dos norte-americanos, que diriam the right man, the right place. Lá no Texas, lá na Escócia, se era diria... the right man, mas lá na a Escócia... bloody one who was there. That's it. Mas na Escócia se diria the right man, the right place.
um pouco mais puxado. E você experimentou esse sotaque de lá? O inglês falado na Escócia, eu falo inglês razoavelmente bem, porque estudei nos Estados Unidos, mas a minha mulher estudou na Inglaterra, então era outro papo. Eu levei uns 3 dias Blue Blood para começar a entender o que eles falavam. Impressionante. na Escócia. Na Escócia. Mas então, voltando à Escócia, a Escócia é interessante. E aí nós conseguimos e levantamos. Eu tenho isso até num livro da família, fiz um adendo ao livro da família, o livro dos Quartim, porque existia uma clã que era dos Quartim, não era McQuartin, era Quartim mesmo. Escrevia-se Quartim Com K? com K, mas Quartim, Quartim. como a gente fala. Quartim só mudou o K por quê? Porque saiu um camarada de lá, em Quartim, não estou me lembrando exatamente qual foi o ano, mas deve ter sido 1700, no finais dos anos 1600 e no começo dos anos 1700, e ele era oficial da Marinha Inglesa. Com aquelas disputas entre ingleses e escoceses. Trabalhando pela Marinha Inglesa. E ele foi para Gibraltar. E quando chegou em Gibraltar, ele tornou-se comandante de Gibraltar, e ele, quando se aposentou como oficial de marinha, comandante do rochedo de Gibraltar, ele conheceu uma portuguesa, porque estava ali do lado, e foi para Portugal, para o norte de Portugal, em Viana do Castelo, e casou-se com uma portuguesa. Depois de 2, 3 gerações, o neto dele é que veio para o Brasil com o Dom João VI, que já era botânico, já estava ligado à terra. Sim. Já era, Sim. quer dizer... E pouco tempo depois, com Dom Pedro I... E aqui com Dom João VI, ele veio com Dom João VI. E com Dom Pedro I, o Jardim da Luz, foi esse Pedro Maria Quartim que fez. Que agora estão mudando o nome de Jardim da ruas, Luz aqui. que estão mudando o nome de ruas tradicionais, prates da Luz para Coreia. Isso é um absurdo de matar a história, mas enfim. Então o Jardim da Luz Políticos. foi feito pelo Pedro Maria Quartim. E foi de lá que veio o nosso comandante Taylor, das esquadras, para cá, passou um tempo no Chile, depois ajudou a trabalhar na independência do Brasil, em que a Marinha era de berço, para nascer o nosso Tamandaré, nosso almirante. Mas falando em São Paulo Antigo, você conhece ali a Ladeira Porto Geral? Sim. A ladeira, Já caí lá. A Ladeira Porto Geral tem no meio dela um becozinho, uma ruazinha, que tem uma meia dúzia de casas, um beco. E a ladeira, o nome faz jus, né? Ladeira Porto Geral, mas sai da Ladeira Porto Geral e vai para o muro do Mosteiro de São Bento, um becozinho. Ali chamava-se Beco do Quartim. É mesmo? Porque morava um quartinho ali, que tinha uma chácara Interessante. pegada na parede do Mosteiro de São Bento. Então o beco, antigamente chamava-se Beco do Quartim, hoje não sei nem como é que chama. Tá. Então, esse quartinho tinha uma... O seu tempo na Escócia foi brilhante, então foi uma coisa... Não, foi alucinantemente informativo. Fantástico. Né? Que estavam séculos à frente do Brasil. Exatamente. E os escoceses, então, esse meu parente saiu da Gibraltar, foi para Portugal, e depois de Portugal, a terceira geração, a segunda geração, acabou vindo para o Brasil com Dom João. E se você me permitir fazer um adendo aqui, um pequeno parênteses, que hoje lamentamos a passagem de Jim Cliff, o querido Jim Cliff, que difundiu o reggae pelo mundo todo. Sim. No Brasil, Jim Cliff ele ficou conhecido principalmente pela trilha sonora da novela Água Viva, com a música Love I Need, e explodiu de sucesso aqui no Brasil. Foi conhecido através dessa música, especialmente trilha da novela. Ele teve algumas dificuldades, porque embora tivesse tanto sucesso,
ele tinha o conflito depois da sua conversão ao islamismo de ser contrário e não aceitar a cultura Rastafari da Jamaica. Porque a cultura Rastafari da Jamaica, poucas pessoas sabem o que é Rastafari, porque ela é tanto cultural quanto religiosa. Exatamente. De lá se vem o Jah, ou Jah, ou Ya, Tafari. Por quê? Isso nasceu com um grande imperador da Etiópia. Esse grande imperador da Etiópia era um libertador, porque a Etiópia foi a única nação, o único reino, o único império jamais colonizado. E o imperador da Etiópia era o Ras. O Ras, cujo nome de batismo era Tafari. Tafari, que depois passou a ser Haile, e foi trazido para a Jamaica através dos negros no combate à discriminação, à escravatura, todas as atrocidades cometidas. Isso trouxeram do lado espiritual e cultural para a Jamaica. Por quê? Porque a Etiópia foi um centro de boas novas da cultura judaica. Como isso? Porque são filhos trazidos por Batseba com o rei Salomão. Então é uma linhagem real vinda de Israel que esteve ali na Etiópia, e não por acaso, nos tempos de Jesus, quando Filipe está caminhando ao lado de uma carruagem, ele percebe um eunuco etíope, e Filipe diz para ele estava lendo as Sagradas Escrituras, e Filipe diz para ele: você entendes o que lês? E ele responde: como eu vou entender se ninguém me explicar? Aí começa Filipe a contar as boas novas do evangelho para ele, acontece um batismo ali, sem fazer cursinho de batismo, sem os rituais religiosos que inventaram depois, e ele diz: ali tem água, que me impede de ser batizado? E Filipe diz: se crês em Jesus Cristo como Salvador, etc. Então ele foi batizado ali. A cultura, portanto, espiritual, com o fator Melquisedeque, a cultura espiritual já estava lá na Etiópia antes de se imaginarem missionários indo para lá, porque Deus já faz o seu trabalho antes de nós planejarmos fazer. E que gostoso pensar em tudo isso, porque os escoceses têm raízes profundamente espirituais. Sim. John Knox. John Knox era um batalhador que punha o dedo no nariz da rainha e dizia: aqui não. Por que não? Porque eu sou um cidadão e porque nossos costumes e princípios aqui são outros. Ponto. E aí começaram a ser chamados de protestantes.